Fala aí galera, aqui quem fala é o William Avelar, tá? O host do Arte Dojo Cast. E hoje a gente vai pro episódio 2, tá? Com um convidado muito maneiro. Então é isso aí, se inscrevam no nosso canal, tá? Aperta o sininho e aproveita esse podcast maravilhoso. E aí pessoal, então hoje a gente vai começar mais um episódio aí do Arte Dojo Cast. E hoje eu estou com um convidado aí muito especial, Roberto Padula. Fala aí, Roberto. E aí? Você é uma das primeiras pessoas que fala o meu sobrenome certo na primeira, cara. Ah, é? Como que Todo as mundo pessoas acha falam? que é, todo mundo acha que é Pádula. Você é a primeira pessoa. Ele não tem acento nenhum. Eu fiquei impressionado. Então, ele sem acento, eu falei, não, Não é, faz sentido. Mas todo é... mundo sempre fala Pádula, eu não sei porquê. então, né? As pessoas escrevem meu nome com N também, e mesmo quando tá escrito assim, sabe? Tipo, no Facebook, Sei. e a galera escreve errado. Mas e aí, cara, de onde você é? Conta mais pra gente quantos Ah, anos você tem, o que você faz. eu tenho 32 anos. Certo. Vou fazer 33 esse ano. Sou de 87. Eu sou de uma cidade no interior do estado de São Paulo, chama Botucatu. Se você não conhece, parabéns. Se você conhece, meus pêsames. Porque não tem nada nessa cidade. Você não está perdendo absolutamente nada se você nunca ouviu falar dessa cidade. Eu nasci aqui, estudei aqui a maior parte da minha vida. Aí Certo. fiz faculdade de desenho industrial lá em Bauru, né? Fiz na Unesp. E depois disso, foi durante essa faculdade que eu me interessei pelo Photoshop. Eu sempre desenhava, né? Uhum. Eu me interessei pelo Photoshop, tipo, acho que em 2006, 2007. Foi a primeira vez que eu pude mexer em um. Aí, quando eu terminei a faculdade em 2010, eu comecei a investir pesado no negócio mesmo. E aí eu me tornei basicamente um ilustrador. Às vezes eu faço concept também. É, ainda é mais, a maior parte das vezes é para mim mesmo, infelizmente. Mas continuo desenhando sempre. Mas você, antes de você conhecer o Photoshop, você já conhecia essa área de ilustração ou não? Você Ah, conheceu junto? não, é tipo. Eu desenho desde sempre, saca? Eu desenho desde que eu era moleque. E eu não sei. Eu não sei qual é a sua idade, então eu não sei quão velho eu sou comparado ou não. Mas quando eu era moleque, tinha um chocolate chamado Chocolate Surpresa, que vinha junto umas figurinhas de dinossauro. E tinha Aham. uns desenhos muito bons, cara. Tinha uns que eram uma merda, mas tinha uns que eram muito bons. Eu tenho quase certeza que eles roubaram alguns desenhos do James Gurney e nunca nem pagaram pra eles nem nada. Mas aí, tipo, eu fiz a coleção inteira. Eu completei o álbum de figurinha do negócio e eu pirava. Tinha uns 4 ou 5 anos de idade, eu pirava no negócio. E aí, tipo, até aquele momento você se dá conta, você fala, porque tinha alguns desenhos que eram muito realistas. Você se dá conta, você fala, velho, não pode ser uma foto. Porque, bom, dinossauros não existem mais. Então alguém desenhou isso. E aí eu pirei já nessa coisa desde então. Então eu sempre gostei de desenhar, sempre tentei desenhar e tudo mais. É que conforme você vai envelhecendo, né? Eu fui. Eu continuei desenhando, mas era mais como um hobby. Eu nunca pensei em nada muito sério nisso. Aí quando eu fui fazer a faculdade, que eu estava no terceiro colegial, que eu descobri que eu tinha que prestar vestibular no fim do ano. Aí falaram, por que você não faz desenho industrial se você desenha sempre? Eu falei, pô, existe uma faculdade de desenho? Aí eu descobri e prestei, acabei passando, mas descobri que lá você não desenha porra nenhuma também. Então, aí eu continuava tendo problema com os meus professores, porque eles reclamavam que eu desenhava durante a aula, sendo que uma das aulas era de desenho. Então era meio complicado. Mas aí, tipo, em todas essas coisas eu continuei investigando por mim mesmo e tudo mais. Aí eu descobri. Bom, aí saiu o Jurassic Park, que era foda pra caralho.
saiu um monte de outros filmes bons e tudo. E aí você vai chegando à conclusão, conforme você vai envelhecendo, só alguém tem que fazer essa coisa, né? Alguém criou isso, ele não pode sair do nada se não existe. Né? Se você não tem um... Tipo, você vai fazer uma cena com um tigre, você pode chamar um adestrador, ele leva o tigre e você filma. Você vai fazer uma cena com um dinossauro, você não pode fazer a mesma coisa, com um monstro. E aí, tipo, nisso tudo eu comecei a procurar pela internet. Em 2006, eu diria também, eu conheci o DeviantArt. E através disso eu conheci trabalho de muita gente que me influenciou pra caramba até hoje. E, bom, aí eu me toquei que eu queria, que o que eu gostava mesmo de fazer era desenhar, e que eu queria fazer isso. Sabe, eu não, independente se eu ia conseguir trabalho ou não, eu sabia que eu não ia conseguir parar de desenhar. Então eu comecei a investir mais e é basicamente uma droga, saca? Quanto mais você se afunda nisso, menos chance você tem de se recuperar, sabe? Atualmente eu não consigo fazer mais nada que não seja relacionado a desenhar. Se eu tentar... conseguir, eu consigo, mas eu definitivamente não quero, saca? Eu prefiro ir dormir embaixo da ponte do que trabalhar com algo que não envolva desenho. Mas aí foi, eu conheci essas coisas nessa época e todo mundo usava o Photoshop. Então eu falei, bom, vou aprender, né? E aí instalei em casa a cópia mais pirata impossível, óbvio. Faculdade, não tinha dinheiro nem para comer miojo. Então, tentando aprender, descobrindo, vendo. Aí tinha o conceptart.org também, eu criei meu sketchbook dentro daquilo, conversava com o pessoal. O Bob Shill fazia o Steel Stream quase toda quinta-feira, então eu escutava. E aí eu fui aprendendo mais sobre as coisas. Aí quando eu terminei a faculdade em 2010, eu decidi investir mais, então eu fiz umas aulas em online, saca? Tipo, tinha o CG Society, eu acho que ele tinha uns cursos que eram bem baratos na época, Ah, era sei, sei. só... então você só mandava... tinha aula em vídeo, mas conversa era só escrito ou no máximo você recebia um áudio de feedback, saca? Aham. E tipo... Então eu fiz acho que umas 2 aulas nisso. Aí, aí eu conheci o Anthony Jones, que ele tava dando... Foi a primeira aula que ele fez, que foi quando o Bob Shill lançou o Schoolism. E Ah, aí eu que fui da tinha uma primeira sala de turma. feature, né? É. Eu fui da primeira turma que eu investi grana. Falei, não, vou tentar aprender uma coisa mais séria. Vamos ver com alguém já mais... Então eu estudei, fiz aquela aulazinha lá, um semestre, acho, não sei. Aprendi bastante naquilo, né? E, tipo, legal. Continuei investindo, sempre desenhando, sempre fazendo mais, sabe? Sempre postando, sempre tentando aprender mais, lendo tutorial, vendo vídeo, vendo os desenhos dos outros caras. Tinha nossa, o Dan Luvisi, o Brad Rigney, o Art Germ, que é Stanley Lau, acho que é o nome dele. Isso. É. Aí, nossa, tinha aquele russo que mandava bem pra caralho. Eu só conheço o apelido dele, que é Peleng, eu não O sei o nome Sergei dele. Kolesov. Isso, é mesmo. Russos, aliás, tem uns russos muito foda, cara. Tem, né? Tem o Max Verhin, tem o Oleg Vidovenko. Nossa, esses caras são muito bons. Mas aí, tipo, vendo os trampos tudo assim, falei, vou investir mais nisso. Continuei produzindo sempre. E 2012, eu pensei, porque eu sempre pensei assim, tipo, eu sempre pensei, tá, sou só eu fazendo em casa, né? Eu não sei nada, os caras estudaram alguma coisa, você vê, pessoal dos Estados Unidos tem faculdade relacionada a isso, então sempre achei assim que faltava algo para mim, sabe? Que eu tava por fora, que eu não conhecia teoria, que eu não conhecia coisas, que eu devia receber uma educação mais formal nisso.
E Certo. aí eu tentei fazer um Master of Fine Arts lá em São Francisco, em 2012. E eu fui para lá, eu mandei meu currículo, fui aceito. E aí já começou mal, né? Porque, tipo, eu queria aprender a trabalhar e principalmente aprender com Photoshop. No que eu mandei meu currículo para os caras, eles falaram que o meu Photoshop estava bom o suficiente e que eu não precisava atender as aulas de pintura digital, sabe? Aí já, puta, mano, a única coisa que eu queria fazer mesmo. Aí nossa, deu tudo errado, cara. Eles me mandaram a data errada. Quando eu fui, não tinha nada pronto. Aí eu fui, tipo, eu tirei tudo as coisas, tirei o visto, tirei o passaporte para isso, tudo mais. Fui sem nada. Já tinha, eu tinha juntado grana para tentar pagar, porque o negócio é caro pra caralho. Então, já tinha dado o investimento inicial lá, tudo mais. Então, tecnicamente já estava pago comida, estava pago o apartamento que eu ia ficar lá do prédio que eles tinham. Só que como os caras me deram a data errada, a hora que eu cheguei não tinha nada. Então, primeira semana eu tava, bom, eu preciso achar um lugar para dormir, senão eu vou dormir na rua, sabe? Sim. De uma cidade num país que eu nunca estive antes. Então, aí por sorte eu consegui fazer eles abrirem o prédio lá, mas tudo deu errado. Aí eu fiquei doente ainda por cima, tive que cancelar o negócio lá. Mas nisso tudo eu descobri que eu já tinha um nível relativamente bom, até assim, não era ótimo, claro, mas que o que eu estava fazendo dava resultado, sabe? Certo. E que estudar você pode fazer de várias maneiras. Você pode estudar em uma coisa formal, tem gente que funciona melhor assim, ou você pode estudar completamente autodidata. Você pode estudar meio a meio, você faz umas aulas online e continua praticando por você mesmo, mas eu consegui entender que a arte é uma coisa que é bem de o quanto você investe, né? De quanto você se esforça. Então, eu falei, eu já tinha me ferrado de qualquer jeito. Eu ia ter que voltar pro Brasil, eu tive que cancelar tudo, ia ter que voltar pro Brasil, porque eu comecei a ter uns sintomas bem sérios. Depois eu descobri que eu tenho esclerose múltipla, mas aqui já tô em tratamento e tudo mais, tá ligado? Só que, tipo, foi uma puta numa bomba do nada, né? E aí eu cancelei tudo, voltei pra casa e continuei investindo por mim mesmo. Mas foi lá que eu conheci, que eu ouvi falar sobre um anual que existe, que chama Spectrum, que é um anual de arte, que eles... É que na época eles só aceitavam se você enviasse impresso coisa. E aí, tipo, eu voltei já com um objetivo. Falei, um dia eu vou conseguir um trabalho meu impresso nesse anual, já que tem tanto artista bom dentro. E aí eu voltei para cá, em 2012 eu continuei trabalhando, mesmo fazendo os exames médicos, procurando descobrir o que eu tinha e tudo mais. Porque na época a maior suspeita é que eu tivesse, sei lá, um tumor no cérebro. E eu não sei se vale a pena falar isso, porque é meio deprimente, mas é que Não, não, tipo, pode é falar. que, é que do nada, cara, um dia eu tava lá, acordei, eu não conseguia mais sentir meus pés, sabe? Nossa. Então, aí você tá. Eu tava ferrado, tava sem grana nenhuma, tava há 2 meses isolado, completamente isolado lá em São Francisco. Tipo, eu consegui me comunicar bem, claro, mas se eu achasse gente pra me comunicar com. As pessoas não. Você nunca imagina. Porque, tipo, que nem quando eu fui fazer faculdade, eu fui pra uma outra cidade. Mas era aqui perto e mesmo assim, você tem mais gente na sua sala, você tem gente com quem você vai dividir casa na República, então você tem gente com quem interagir. Aham. Só que quando você se muda para outro país e você não tem nenhum ponto de referência e não tem ninguém que tenha nenhum vínculo com você, saca? A solidão é muito foda, cara. Então, eu tava numa depressão bem pesada e ainda mais do nada começo a não sentir minhas pernas, começo a não sentir direito minha mão, tá? Aí eu cancelei tudo, voltei pro Brasil. Mas
eu continuei desenhando, mesmo assim, mesmo fazendo os exames, continuei trabalhando. Aí foi a primeira vez que eu fui aceito num anual, que era nossa, o Exposé, se eu não me engano, que era, acho que a CG Society que fazia. Eles não estão fazendo mais. Foi 2012. Aí continuei desenhando, mesmo assim, mesmo sem saber o que ia fazer depois, porque eu tinha postado tudo em São Francisco, sabe? O meu Aham. plano era, tipo, eu só ia conseguir bancar por um ano. Mas Certo. depois de um ano, com o visto que eu tinha, eu ia poder procurar trabalho lá. Então, o meu plano era, tipo, fazer um ano lá, investir pesado em network e tentar, no ano seguinte, arranjar um emprego para já tentar ficar por lá. Só que plano que eu fiz sem entender nada do mundo, né, cara? Então, tipo, eu fui e quebrei a cara nisso. Óbvio que algumas coisas de motivo de força maior, mas outras eu também era muito ingênuo. Eu tinha uns 25 anos na época, eu tava muito confiante em mim mesmo, sabe? Aham. Mas isso, cara, no fim das contas foi até bom. Eu conheci o Spectrum, aí 2014 foi a primeira vez que eles começaram a aceitar envio digital, e aí, tipo, eu mandei e fui aceito logo na primeira vez. Aí, tipo, aí eu Massa. entendi de vez, falei, nossa, cara, e eu fui aceito 5 anos seguidos, sabe? Nesses 2 últimos anos eu consegui 3 peças dentro, em 2 anos seguidos. Então eu consegui entender que, tipo, dá para investir só você mesmo, se for o caso. Mesmo que eu nunca tive. Eu tive que juntar muita grana para todas essas coisas, mas era, tipo, sacrificando um monte de outras coisas. Sim. Então, às vezes você não tem muita grana para investir, mas mesmo assim, dá para você fazer coisas, sabe? Dá pra, mesmo sozinho, dá para continuar fazendo. E aí, e outra coisa boa também foi que eu entendi o quão importante é se comunicar com outros artistas e tudo mais. Então, foi quando eu comecei a frequentar mais convenções e coisas assim, cara. E porque nessa área é uma coisa global, sabe? Uhum. Mesmo que você trampe mais só aqui no Brasil, mais tipo, sei lá, para revista, para capa de livro, coisa assim. Mesmo assim, vale muito a pena você fazer parte mais da comunidade global do negócio mesmo, saca? Abre muito mais chance de aprender. E, putz, tem tanto artista bom, cara, pro mundo inteiro. E quanto mais de arte você vê, saca, mais legal fica, saca? Mais vontade você fica de desenhar. Uma coisa que eu queria perguntar pra você em Hum, decorrente a isso, que é o seguinte, você tem um estilo, né, entre aspas, né, que é bem peculiar seu, né? Tipo eu assim, sei. a galera tipo, né, te reconhece quando olha um trabalho, É, sabe que é seu, né? Tanto o tema, né, tanto o estilo, com o estilo. jeito que você É. pinta. E como essas experiências formaram assim esse seu Eu, estilo? é esquisito, né, cara? Tipo, eu lembro quando eu tava começando e quando eu tava começando, então eu tava começando a postar em DeviantArt, nem existia o CG Hub ainda, nem que agora é o ArtStation, praticamente. Então, tipo, tinha o DeviantArt, tinha o ConceptArt.org e acho que é só, basicamente. Mas aí quando eu comecei a postar lá, e postar em fórum, conversar com as coisas, todo mundo vivia morrendo de medo disso, né? Tipo, primeira pergunta que você via alguém falando, depois de perguntar qual é o brush que alguém usava, porque essa para si, a outra pergunta era tipo, nossa, como você desenvolve um estilo? Como que você e, e aí, verdade, cara, é que você não desenvolve, sabe? É exatamente o oposto disso. É completamente natural. Você não precisa fazer nada para desenvolver o seu estilo, porque ele é o jeito que você desenha. Sim. O grande lance, assim, para mim, para me tornar mais
reconhecível, essa é a única diferença. Tipo, o quanto o seu estilo é reconhecível e o quanto ele se assemelha mais a outras escolas, digamos assim, sabe? Mas vai sempre ser o seu estilo. Sempre vai ter o seu DNA, porque foi você que fez. Mas, tipo, eu nunca gostei de copiar. Mesmo quando eu era moleque, tipo, todo mundo que eu conhecia que desenhava, o pessoal desenhava, tipo, eu desenhei o Wolverine, eu desenhei o Homem-Aranha, eu desenhei não sei o que lá. Eu nunca copiei nenhum. Eu nunca fiz nenhum herói que já existisse. Eu nunca quis desenhar nada que já existisse, sabe? Eu sempre quis desenhar ou algo que não existisse mais, ou algo que nunca existiu. E aí isso acabou meio que me tornando assim, então, tipo, por me recusar a copiar outros estilos, embora eu seja influenciado por vários artistas, eu nunca tentei copiar eles. Certo. Então, quando você olha alguma coisa minha, ela tem muito mais da minha cara, sabe? Não que isso seja bom ou ruim, pra falar a verdade. É complicado porque, assim, diminui muito a área de trabalho, saca? Por exemplo, se alguém estiver procurando por alguém que desenhe em um estilo mais de anime ou mais de mangá, com certeza não vai falar comigo. Ou alguém que quer algo no estilo, sei lá, da Riot, do League of Legends, é pouco provável que venha falar comigo também, sabe? Então eu acabo me tornando bem específico, né? Tipo, você quer alguma coisa bizarra, você quer alguma criatura que pareça diferente ou que seja mais esquisita mesmo, aí com certeza, é só falar comigo. Mas você quer que eu copie 20 mil vezes o mesmo super-herói, mesmo personagem do League of Legends, é pouco provável que vão falar comigo. É isso outra coisa que eu queria perguntar. Uhum. Você recebeu, assim, alguma crítica em relação a isso? Porque você, não sei quantos cursos você fez, assim, mas tem algumas pessoas, né, alguns professores que eles têm algum certo tipo de birra É, quando a pessoa é um pouco fora do padrão, olha, né? para mim essa experiência é mista. É interessante assim que com professores ou artistas, sempre que for com artistas, eu nunca tive esse problema. Toda vez que eu estou conversando com outro artista, seja na qualidade assim de eu conheci uma pessoa numa convenção, ou estou conversando com alguém que está dando aula, mas você sabe que o cara é principalmente um artista, ou coisa assim, na maior parte das vezes eles curtem, sabe? A Uhum. pessoa fala, nossa, porque sendo um artista também, na maior parte das vezes a gente aprecia mais ver o estilo, né? Ver a cara da pessoa, porque é aquela coisa que você não viu antes, ou aquela coisa que você sabe que só essa pessoa pode fazer para você, por exemplo. Sim. Então é muito interessante quando, por exemplo, você pega o Bob Shield. A maior parte das pessoas conhece ele, conhece o estilo dele, sabe? E é muito legal. Eu sou um fã dele há muito tempo. Adoro o estilo dele. É uma mistura de realismo na forma como ele pinta, mas bem humorado, às vezes até meio Disney de certa forma, sabe? Umas criaturas sempre numa questão leve, né? Numa coisa Uhum. mais alegre, mas assim. Só que eu conheço mais uns 20 mil outros que tentam ser o Bob Show, sabe? Sim. E esse é o problema, porque você olha pro trampo dessa pessoa, você fala, tá, é bom, mas se eu quiser algo do Bob Shield, eu tentaria falar com ele, sabe? Se você, se você quer trabalhar na mesma coisa que ele trabalha, ele vai pegar a vaga, porque ele é melhor em ser ele do que você é bom em ser ele. Sim. Tipo, não vale a pena tentar copiar. Isso, numa opinião como artista, mas tem o outro lado também, que é quando eu tive conversas com empresas e coisas assim, né? Que os caras falam, olha, a gente gosta. Às vezes eu já ouvi assim, tipo, isso é legal, eu curti, você tem um estilo forte, mas o problema é que eu não sei como encaixar no nosso formato, sabe?
Então tem empresas que se você quiser trabalhar com, aí você tem que realmente fazer um portfólio mais no estilo deles. Que eles não... Você pega a Blizzard, você pega a Riot, você pega essas empresas que já estão mais estabelecidas o estilo deles, é pouco provável que por ver o seu estilo eles vão aceitar mudar, sabe? Sim. Então, nesse quesito, aí é complicado. Você tem... É uma coisa que eu não posso garantir nem para um lado nem para o outro, porque assim, tá, se eu decidir fazer uma coisa bem Blizzard, se eu decidir fazer, eu falo, não, vou estudar e vou praticar, vou fazer o melhor Warcraft do mundo, né? Fazer orc e humanos com ombreiras enormes e coisas assim. Sabe? Tudo bem, eu posso fazer. Eu posso até conseguir. Eu posso até acabar sendo contratado. Mas a questão é, eu vou ficar feliz fazendo isso? Sabe? Sim, né? E para mim, eu não conseguiria. Desenhar se tornou algo muito pessoal para mim. Não que isso seja bom financeiramente, mas emocionalmente é muito melhor, muito mais gratificante quando eu sou contratado para fazer algo no meu estilo. Algo que dê para trabalhar com o meu estilo. Porque aí dá uma sensação bem mais de tipo, pô, o pessoal me procurou porque quer o que eu faço. Sim. E não, tipo, eu sou só mais um copiando algo, um padrão já pré-estabelecido. Não que eu esteja diminuindo o que é, mas é que tem que entender que grandes empresas trabalham como grandes empresas, sabe? Eles trabalham Sim. como uma fábrica, eles não vão mudar o estilo do nada e arriscar que ninguém goste e pare de comprar o produto. Quando eles mudam o estilo, é sempre sutil, é sempre uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e não vai ser o cara que eles acabaram de contratar que eles vão deixar fazer isso, né? Vai ser sempre alguém maior na cadeia alimentar ali que vai tomar essa decisão. Então, se você, na minha opinião, se você pedisse para eu dar a minha opinião, se você se diverte seguindo o estilo de uma escola já pré-estabelecida, então beleza. Melhor ainda, que aí você vai estar curtindo o que você está fazendo e vai provavelmente dar uma contribuição melhor. O que você acrescentar naquilo e que eles decidirem manter como algo novo, sabe, vai ser genuíno. Em vez de, tipo, eu tenho que fazer 20 cópias de um orc do Warcraft em um turnaround, sabe? Então essas coisas você tem que pesar e vai ir de pessoa em pessoa, na minha opinião. Arte é uma coisa complicada para lidar com dinheiro junto, né, cara? Exatamente. Principalmente porque a maior parte da gente... Eu não sei, pelo menos, quando eu comecei a desenhar, ninguém nunca me pagou porra nenhuma. Sabe? Quando eu pegava giz de cera e fazia uns rabiscos, eu nunca ganhei nenhuma moeda por isso. Então, eu cresci acostumado a não cobrar e a não saber nenhum valor monetário vinculado com isso. É um problema para mim até hoje, aliás. É difícil saber quanto cobrar. Mas tem uma coisa que você falou nisso que também pode acontecer, né? Tem muita gente que acaba tentando seguir uma empresa mesmo sem gostar do estilo da empresa para entrar nela. Mas o que pode acontecer é que, por exemplo, aconteceu com a Riot Games, né? Quando a Riot não estava começando, o estilo da Riot não era o estilo da Riot, ele não existia. Né? O que era famoso na época era, sei lá, Blizzard, qualquer coisa assim. E agora se tornou, né? Exatamente. Então aquele artista que já tinha aquele estilo da Riot, que é o estilo da Riot hoje, né? Ele meio que entrou na empresa, né? Então tem um artista que chama KNKL, não sei se você já ouviu falar. Já. Então, ele foi um desses artistas, né? Que foi uma das bases da Riot Games, justamente porque ele já tinha esse estilo da Riot, né? Essa é outra parte, cara. É uma parte que a maior parte das pessoas não vai falar, mas é realmente uma grande parte disso, que é sorte. Sim. Tem vezes que você pega o negócio no começo
e ele anda certo e você acaba se tornando o padrão daquele negócio, saca? Tem vezes que você tá no lugar certo na hora certa. Tem vezes que mesmo você tendo um portfólio muito bom, você só não tá no lugar certo, sabe? E é trampo, é uma coisa chata, mas é real. Tem vez que sorte tem um papel muito grande nessa área, maior do que a gente gostaria, na verdade. Que o cara, por exemplo, você falou, eles ainda não tinham estilo definido. Então qualquer um que acabasse entrando, se o negócio conseguisse vingar como vingou dessa vez, né? Ele podia acabar se tornando um estilo definido, sabe? A gente não sabe. Foi a mesma coisa da Blizzard, né? Tipo, no, aquele estilo de orc exagerado, embora tivesse o Warhammer, não era exatamente daquele jeito, né? Sim. Os caras. Aí depois do tempo que você vê aquilo constantemente, se torna lei, né, cara? É complicado. Tem umas coisas que não dá pra planejar. Mas então, eu pessoalmente acho que vale a pena investir no seu próprio estilo. Se ele é algo mais aceitável pelo meio, melhor ainda, sabe? Se ele é mais comum no sentido, tipo, mais comerciável, melhor ainda. Se ele é bem esquisito como o meu estilo, você sofre um pouco. Mas é divertido. Eu, Então, pelo mas menos, me divirto. o seu estilo, ele, entre aspas, é esquisito justamente porque a gente tava falando agora da Riot, né? Se saísse um dia, É, por exemplo, a Blizzard chegar assim, não, vamos fazer um jogo de terror. E aí eles chamam você, né? E o pode jogo ser, faz sucesso. podia ficar como esse estilo, né? Ganhar um novo nome. Sim, aí Que seu nem, estilo ia ser o que da Blizzard, nem, né? que nem Silent Hill, né, cara? Você vê Sim, umas coisas de terror bizarras e fala, isso daí é bem Silent Hill, né? sim. E antes qual que é? O Silent Hill 2, 3 ou 4 que tem a primeira aparição do Pyramid Head. Ah, nem me lembro mais. Mas, tipo, antes daquilo, se você desenhasse um cara com uma cabeça de pirâmide enorme, ninguém ia reconhecer em nada. Agora é facinho. Qualquer um que veja aquilo fala, esse cara curte Silent Hill. Mas E. Bom, porque é uma faca de dois gumes. Se você tem um estilo bem mais pessoal, você se destaca mais. Sim. Definitivamente. Não tem como confundir, sabe? Não tem como você olhar para um desenho que eu fiz e pensar, isso veio do Street Fighter? Você fala, não, nem ferrando. Não é nem um pouco parecida. Agora, é exatamente isso. Se eu for tentar entregar isso para um trabalho para a Capcom, pro próximo Street Fighter, eu não vou ser contratado. Muito pouco provável. Talvez para limpar o chão em algum lugar. É uma, é uma aposta. Mas é, é divertido, cara. A minha opinião é isso, desde que você esteja se divertindo, porque esse é o melhor jeito para aprender mais sobre desenho, sabe? Tipo, é óbvio que você vai ter frustração, mas assim, não pode deixar de ser divertido. Ser, ser frustrado ainda é uma forma de diversão, porque senão o pessoal não jogaria Dark Souls, sabe? Não jogaria Bloodborne. Se frustração não fosse uma forma de diversão, não haveria esse tipo de jogo. Pois é. Porque é divertido. Você tá frustrado, mas não significa que você tá miserável. Você só tá tentando achar uma resposta para aquilo. Aí quando você consegue a resposta, melhor. Agora, se você tá completamente miserável enquanto você tá fazendo aquilo, você não vai se importar com nada. A chance de você melhorar ou aprender até existe, mas vai ser tão lento. Então, isso, na minha opinião, entra até na forma como você decide aprender, sabe? Se você sente que sozinho você tá numa situação miserável, sabe? Então procura alguma coisa com mais gente. Sim. Procura fóruns, procura aulas pessoais até, tipo, não só aula online, no qual você não tem muito contato com os outros alunos.
que é mó legal, cara. Poder conversar com outros artistas é legal pra caramba. Na maior parte das vezes, eu não sei você, mas tipo, eu tive que aprender a falar sobre um monte de assunto diferente para poder conversar com grupos de outros lugares. Porque eu era basicamente o único artista em quase todo lugar que eu tava. Então, se eu fosse falar das coisas que eu realmente curto, eu ia estar sozinho, basicamente. Aham. Então eu andei muito tempo junto com o pessoal que mexia com computador, então eu tive que aprender a falar sobre coisas relacionadas ao computador. Eu tive uma época que eu andava bastante com o pessoal da faculdade de medicina, tive que aprender mais do que eu sabia sobre medicina para poder falar mais e participar das conversas, sabe? Mas a maior parte das pessoas não tenta aprender nem um pouco sobre arte para conversar com É você. verdade. Então, a maior parte das pessoas vai encarar, vai perguntar, tipo, o que você faz? Fala, eu desenho. Não, mas e seu emprego? Então. É o clássico. Aqui no Brasil, isso é. Então, tipo, vale muito a pena o aprendizado que você tem, não só numa questão, tipo, de aprender a desenhar, mas de aprender a interagir, aprender a trabalhar junto, ou coisas assim. Todos esses tipos de coisa valem a pena. Tem muito a se ganhar em se participar da comunidade artística. Então, eu sempre, com todo mundo que eu converso, eu sempre tento incentivar o pessoal a participar de convenção, a participar de publicação, a participar do que der. Não, que do nada saem umas coisas legais. Que nem ano passado, por exemplo, do nada eu fui convidado para participar do Evil Book 2, que é uma Nossa. publicação da Rússia. Todos aqueles artistas russos que a gente tava falando, eles estão tudo no livro também, cara. Quer dizer, eu não sei se acho que o Peleng não, mas o Vidovenko, o Max, então, um monte de gente que eu sou fãzaço, eu tenho um livro que eu tô junto com eles. E que eu fui convidado do nada. E, tipo, eu não mandei algo para eles, eles entraram em contato comigo e falaram, não, a gente quer que você faça uma ilustração pra publicação também. Então é mó legal. Se eu não tivesse colocando as minhas coisas na internet, se eu não tivesse indo para convenções fora do país e tudo mais, a probabilidade disso acontecer seria nula. Eu nem ferrando eu ia trombar com um russo aqui em Botucatu e o cara ia falar, você quer participar da minha publicação? Então, você tem que procurar. É o que eu falei, tem muita coisa de sorte envolvida, mas para você estar no lugar certo na hora certa, você tem que estar no lugar certo. Então você às vezes tem que sair de onde você tá e ir para outros lugares. Sim. Nem que seja virtualmente também, né? Não. Virtualmente muito. Nesse caso meu, por exemplo, foi virtualmente. Eu fui contactado pela internet. Foi por causa do ArtStation. Então, tipo, me viram no ArtStation, curtiram o meu trabalho e entraram em contato comigo. Então, tem que continuar fazendo, cara. O Instagram agora dá pra postar um monte de coisa. A gente tem bastante coisa, bastante lugar pra postar agora. O, o Coro, como que eu posso dizer? Ele reinventou o conceptart.org. Então, ainda tá em beta, né? O pessoal ainda tá testando, mas vai poder montar o sketchbook virtual de novo, onde você posta todos os seus Espero que dê sketches. certo. Cara, eu também, mano. Eu tô com o dedo cruzado. Que eu vivia nos fóruns do conceptart.org antes, cara. Eu aprendi um monte de coisa lendo o sketch das outras pessoas, saca? Vendo críticas que os outros davam para os outros e ajuda e tudo mais. Putz, tinha tanta coisa legal, cara. Se ele conseguir trazer isso de volta, vai ser bacana. Porque o ArtStation e o DeviantArt são bem legais, mas, na minha opinião, ainda falta um pouco desse contato maior com os outros artistas também, sabe? Embora agora dê para mandar mensagem, eu acho que sou eu que estou muito preguiçoso e devo fazer um pouco mais de esforço nesse site. Mas, bom, eu sinto falta. Naquela época, deve ser nostalgia falando. Não, mas eu aquela acho que divertida. tem aqui no conceptart.org você podia postar, né, trabalhos que não são finalizados, né? Você poderia postar estudo,
Tava. poderia postar um sketch. Eu acho que nesses sites, tipo ArtStation, acaba que é o seu portfólio mais, né? Dá pra você postar como blog, dá pra você postar, mas não tem o mesmo apelo do que, tipo, é só o seu lugarzinho num fórum onde você posta seus sketches e se descobre o sketchbook de outra pessoa e vê as coisas que o cara tá investindo e você dá palpite, aí, tipo, você faz amizade, então, basicamente, todo dia você checa o sketchbook dessa outra pessoa e essa outra pessoa checa o seu também, sabe? Ficam umas coisas divertidinhas, assim, que dá saudade de vez em quando. Eu exatamente, você acaba querendo deixar mais profissional no ArtStation, né? Não, você fica querendo apostar mais a coisa finalizada. É, eu acho que tem bastante grupo no Facebook, né? Tem o Level Up, que o pessoal posta bastante, coisa assim. É que eu acho que eu nunca investi muito tempo para entender como funcionam esses grupos no Facebook. Mas com certeza deve existir algo dessa linha ainda. Mas se existir, se você conhecer, eu aconselho a participar, porque eu acho legal pra caramba. Pelo menos me ajudou bastante quando eu comecei. Eu falando como se eu já tivesse no topo, né? Tipo, não, quando eu comecei. Tô aprendendo até agora, mal sei pô, nenhum. Não, mas seu trabalho é muito bom, cara. Mas tipo, é nisso, velho. Tipo, eu, eu consigo olhar pro meu trabalho agora e eu consigo pensar em como eu reagiria a esse trabalho quando eu comecei, saca? Eu Uhum. consigo ver eu no começo olhando para esse trabalho e falando, putz, como diabos alguém faz isso? Eu não faço a menor ideia. Só que, ao mesmo tempo, eu consigo olhar para as outras pessoas e ver um nível ainda maior e mais distante, sabe? Falar, tipo, nossa, eu cheguei até essa parte, mas é só um comecinho. Tem gente que tá no topo do Everest. Sempre tem um peixe maior. Ah, Então, isso. tipo, é muito legal, cara. É divertido. E tem um momento que é no qual a primeira vez que você termina um desenho e você gosta do que você vê, sabe? Você sabe que não é a melhor coisa do mundo, mas a primeira vez que você realmente gosta do que você fez é sempre um momento mágico, cara. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu desenhei algo que eu não odiei absolutamente todas as partes do negócio que eu fiz, sabe? E, tipo, você pensa, nossa, eu aprendi alguma coisa. É muito bom, velho. É uma coisa que eu queria perguntar pra você é como Uhum. você criou esse interesse por essas criaturas? Porque eu dei uma fuçada nas suas artes antigas e é uma parada que parece que você sempre curtiu, assim, né? É. Como que Uhum. surgiu esse interesse? Você gostava de animais? Como é que foi? Não, exatamente. Eu sempre fui muito fã de animais. Eu adoro. Eu sempre tô lendo mais coisas sobre biologia, assistindo o Animal Planet, assistindo documentário. E acho que, assim, a melhor explicação que eu posso dar foi desde quando eu comecei a desenhar. Que eu falei pra você que eu tinha um álbum de figurinha de dinossauros. Uhum. Foi basicamente isso, porque eu vi uma imagem de algo que não existia mais, naquele caso, né? Que dinossauros estão extintos, não é como se eles nunca existiram. Mas, tipo, eu achei, além de gostar muito de dinossauro, que eu sempre fui muito fã e sou até hoje, e gostar muito de animais, que eu sou muito fã até hoje, eu tento aprender sempre sobre, eu gostei muito da ideia de desenhar algo que era uma foto de algo que é impossível tirar uma foto de. Ah, Entendeu? saquei. Tipo, é completamente impossível tirar uma foto de um dinossauro. Mas imagina se alguém desenha algo que você olha e você não consegue determinar se é uma pintura ou se é uma foto, sabe? Você fala, cara, isso tá muito realista. Esse era, tipo, a ideia, eu achei muito legal essa ideia, desde pequeno. Embora, quando eu era pequeno, eu não tinha capacidade nenhuma de fazer isso, mas eu achava muito legal. Eu lembro porque quando eu era pequeno,
Nossa, eu acho que eu ganhei uma vez um, um jogo da LucasArts que compraram algum parente obscuro, deve ser tipo tio da prima do vizinho de segundo grau da minha mãe ou algo do gênero, que trouxe dos Estados Unidos. E aí, tipo, dentro do manual tinha uma propaganda do Dinotopia, do James Gurney. Ah, Então tinha um monte de desenhos, um monte de pintura. E o James Gurney é foda, né? Ele pinta muito bem. Embora você consiga ver que é uma pintura, embora você vê que é uma pintura a óleo ainda por cima, mas ele pinta de uma forma extremamente realista também. sim. E tinha umas imagens assim, de gente andando junto com dinossauros, um Oviraptor fazendo parte de um ritual, saca? Como se fosse completamente normal naquela sociedade. E eu vi isso, eu achei fenomenal. Eu falei, cara, é um retrato, uma imagem. E eu tinha uns 6, 7 anos na época, pra você ver como eu já era bizarro desde então. Eu falei, mano, isso é um desenho de algo, de uma forma realista, de algo que é completamente impossível de ser real. Então, aquilo me marcou bastante. Eu lembro, tanto que eu consigo descrever como que eram os desenhos que estavam nessa propaganda até hoje, saca? Se eu fechar o olho, eu enxergo eles. De tão fixado que eu fiquei naquilo. E eu não entendia nada do que estava escrito. Eu não tinha aprendido inglês, então tava completamente só tentando entender pela imagem. Eu achava muito louco. Tanto que por um bom tempo eu fiquei procurando para descobrir se não era algum jogo. Porque seria o melhor jogo do mundo, se fosse de verdade. Mas isso me influenciou pra caramba. E a partir daí eu comecei, como eu não gostava de copiar, nunca gostei de copiar algo que já existisse, eu comecei a desenhar coisas direto da minha memória e imaginação e coisas que definitivamente não existiriam. Então eu comecei a criar coisas bem estranhas, mas eu tento ainda mesmo assim seguir algumas bases de biologia, sabe? Na maior parte dos meus desenhos, tem alguns que não são muito bem projetados, mas eu tento imaginar a maior parte das minhas criaturas de um jeito que elas consigam sobreviver na selva, se eu soltar, por exemplo. Sim. Eu não vou partir para desenhar algo com 20 mil braços e não sei o que, elas têm alguma base, sabe? Tipo, tem um motivo para a maior parte dos animais serem tetrapodes, né? Terem quatro membros, que a gravidade com o aumento de membros vai aumentar o peso e vai aumentar o gasto de energia sem dar uma recompensa boa o suficiente para isso. Então, tipo, se você tivesse um cavalo de 6 patas, ele gastaria muito mais energia para conseguir correr numa qualidade inferior de um cavalo de 4 patas, basicamente. Então, tudo é muito bem pensado do ponto de vista biológico. Tanto que a natureza é muito rígida, digamos assim. Ela não dá chance para nenhuma gracinha. Qualquer coisa que não funcione pelo menos relativamente bem, ela já corta logo de cara. Então, extinção é uma verdade imutável. Pois Então eu é. tento sempre passar as minhas criaturas por uma certa seleção natural, ver se eles conseguem sobreviver ou alguma coisa. Pelo menos assim, de um ponto de vista em que eu não tenha que suspender a minha descrença demais, sabe? Aham. Não uma coisa, algo mais, como que eu posso dizer? Mais Jurassic Park, menos Avatar, digamos assim. Na minha opinião, o Jurassic Park faz mais sentido, embora seja absurdo tirar DNA de mosquitos e tudo mais, mas são dinossauros, eles realmente existiram, eles são mais dentro do possível, embora eles não se parecessem nem um pouco com aquilo, do que quando você vai direto para o Avatar, que tem umas coisas que, embora eles tenham feito uma ideia de biologia evolucionária também, é um pouco exagerado, um pouco um dragão alienígena, digamos assim. Algo que não funcionaria tão bem, assim, na É minha porque opinião. é muito louco, assim, eu olho seu trabalho e parece que, tipo, são criaturas que existiram em um tempo antigo, saca?
Tipo, eu falo assim, nossa, isso aqui parece que existiu mesmo, sabe? Em Essa é a alguma ideia, cara. época. É o que eu quero fazer, entendeu? Algo que você olha e fala, porra, isso era de verdade? Sabe? Eu postei há um tempo atrás um peixe que tem uma cabeça no formato meio de pá, assim. E eu gosto de escrever histórias também, para todas as coisas que eu posto no ArtStation, por exemplo, eu escrevo uma pequena historiazinha sobre a coisa, ou algo meio um conto, uma versão bem pobre do Lovecraft, ou alguma coisa mais tipo, como se fosse um documentário de natureza. E Aham. para esse peixe eu escrevi assim, do ponto de vista de um documentarista. Então eu tava te falando, esse peixe, sei que lá, existia em tal lugar, sei. Eu nem me lembro direito como que eu escrevi. Mas, tipo, foi legal porque um monte de gente me mandou mensagem perguntando, viu, isso é algo que você criou ou existe de verdade? E eu tava tipo, não, isso é tudo besteira, é tudo mentira direto da minha cabeça, cara. Os caras estão, mas eu tenho quase certeza que eu já ouvi falar disso. Eu, não, juro. Então foi. Esse é o meu plano mestre, sabe? A coisa que eu mais quero fazer, que não tem ganho financeiro nenhum, infelizmente, mas enganar uma pessoa a ponto dela achar que talvez aquilo pudesse ser verdade. É, porque a natureza é muito louca, né, cara? Ela E exatamente, você nunca sabe, você tá descobrindo tudo, espécies, né? e as coisas mais bizarras que eu já criei não chegam nem perto das coisas que realmente já existiram. Você começa a ver peixe na zona abissal do oceano, e você começa a ver cada coisa absurda, cara. Você fala, nossa, como que uma coisa dessa está viva? Né? E aí você dá conta que, porque, tipo, por mais que eu possa fazer, por mais que eu me esforce, tudo que eu crio nunca é realmente criado, né? Tudo uma mistura de um monte de coisa que eu já vi e de conceitos que já existem. Porque é impossível para mim imaginar algo que nunca existiu e nunca vai existir. É que nem se eu falasse para você imaginar uma cor. Você imagina. Se eu falasse para você agora, imagina uma cor que você nunca viu e não é nenhuma mistura de nenhuma das cores que você conhece. É impossível, sabe? Se É. você nunca viu antes, não tem como imaginar uma nova cor. Toda a nossa memória, toda a nossa imaginação é diretamente ligada com memória. Então, tudo que você imagina é, de certa forma, uma mistura de coisas que você já viu. A questão é, tipo, quão óbvio você vai deixar. Você olha um grifo, por exemplo, você claramente nota que é um leão misturado com uma águia. Mas se você for partir para algumas coisas diferentes, você vai pensar, sei lá, numa hidra. Aí você vai pensar, bom, tem alguns que são desenhados mais numa formato de serpente, mas dá para envolver o corpo de um elefante, por exemplo, para se tornar algo maior. E você vai misturando e não deixando tão óbvio qual é o animal que você usou para criar aquilo, para não ser uma quimera. Aí fica mais como uma criação original, sabe? Sim, e falando nisso, assim, de ter outras coisas como referência, coisas que você já viu, Uhum, qual foi o entretenimento, assim, sem ser Jurassic Park, que você já, né, uhum. contou pra gente, mas qual foram as coisas que te inspiraram, assim, algum livro, alguma série, algum filme? Ah, tantas coisas. Definitivamente teve Star Wars, claro. Eu cresci assistindo Star Wars e ainda eu era, acho que uns 12 anos, eu acho, quando surgiu o episódio 1, né? Então eu era jovem o suficiente para aproveitar a Ameaça Fantasma, porque eu ainda não tinha tanta crítica, minha alma não era tão amargurada quanto é atualmente, eu não era tão mal com filmes. Então eu pude aproveitar quando saiu os episódios novos e tudo mais. E principalmente no episódio 1, que tem um monte de criaturas que a Terrell Whitlet criou, que são fenomenais. Assim, Que ela ela é é uma muito boa. ótima. Tipo, nossa, Deus do céu. E ela é muito gentil, cara. Acho que é a pessoa mais gentil que eu já conheci na minha vida. Ela é muito gente boa.
E, nossa, Deus, desenha com uma facilidade que é assustadora. Nossa, tem gente lá fora que eu acho que são robôs, cara. Não tem explicação. Que nem o Kim Yong-gi, cara. O cara desenha como uma impressora. É impossível. É impossível. Ele é meio fora da curva, né? Aquele cara. Nossa, você sabe que ele investiu, que ele se esforçou, sabe? Você não tem dúvida que ele fez as coisas. Mas quando você vê ele desenhando, parece algo completamente natural. Parece que nem, tipo, um rio, sabe? Parece algo básico da natureza. Tipo, se eu solto alguma coisa na minha mão, vai cair no chão. Sabe? É quase como algo assim, sem esforço. É tipo você É, vê uma é muito pessoa absurdo. andando, né, cara? É, Tipo, é, é, é com alguém respirando. É esse nível de naturalidade. É maestria, né, cara? Não tem outra palavra pra ir. Mas das coisas que me inspiraram, teve isso também. E tem uma coisa que me inspirou muito e que não é. Eu não vejo muita gente falando sobre tecnicamente. Em 1997, saiu, pelo menos aqui no Brasil, saiu para um jogo para PlayStation 1 que era o Abe's Odyssey, de um grupo que chama Oddworld Inhabitants. E eu pirei quando eu vi esse jogo, cara. Tem criaturas, tem um ecossistema próprio, tem comunicação entre as criaturas, sabe? O seu personagem, basicamente, ele não consegue fazer. O Abe, qualquer coisa mata ele. Ele é extremamente frágil, então ele mais se comunica com os outros e tenta. Mas era tão. As criaturas que eles fizeram eram tão legais para mim, cara, tão diferentes de qualquer coisa que eu já vi. Então isso me influenciou muito também. O Alien, primeiro Alien, fenomenal, sou fã até hoje. E acho que a minha influência mais bizarra é que quando eu tinha uns 4 anos de idade, algum primo meu, ou tava passando na TV, não sei, tava assistindo Eraserhead. E eu assisti com 4 anos de idade. E tem aquele bebê mutante bizarro, caralho, chorando. E aquilo, eu não fiquei assustado, mas aquilo ficou na minha cabeça pro resto da minha vida. É uma imagem que eu acho normal, ficou até reconfortante atualmente. Então, tipo, eu fui exposto a algo muito bizarro quando eu era muito jovem. E isso definitivamente me influenciou, cara. Acho que, fora isso, tanta coisa. Se eu fosse listar tudo. Eu tô sempre tentando ler mais livros, sempre vendo mais séries, lendo quadrinhos, lendo mangá, eu gosto muito dessas coisas, principalmente quanto mais elaborado for a construção do mundo do negócio, saca? Tipo, você pega o Alien em si, tem toda a questão da tecnologia deles, a biologia de como o Xenomorph se reproduz e sobrevive e tudo mais. Ou se você lê Um Senhor dos Anéis, tem todo mundo que o Tolkien criou, todas as culturas e línguas. E tudo. Então tudo isso sempre me influenciou, sempre me fez inspirar ainda mais em poder criar algo. Toda essa ideia de criação sempre me incentivou demais. e Pelo menos eu tento. se você pudesse dar um conselho pra você mesmo, assim, quando você tava mais jovem, mas sem ser estuda fundamentos, porque isso acho Uhum, que todo mundo fala, é, né? porque é a verdade. Sim, é a verdade, né? Mas eu queria algo mais emocional, assim, Eu tipo, acho, antes da coisa emocional, a primeira coisa que eu falaria para mim mesmo no começo é para de se preocupar com brush. Primeira coisa, cara. Isso antes de falar de fundamento e qualquer coisa, falar, cala a boca, para de se preocupar com brush. Não, não é isso que importa. Depois você aprende a usar um brush. Você pode pegar o brush do cara que você quiser atualmente, não significa que você vai desenhar igual essa pessoa. É uma coisa diferente entre ter a mesma ferramenta e saber usar aquela ferramenta. o Isso é Kindle uma ele coisa fala muito que importante que eu diria para mim.
O Kim Joo-ji, ele fala que a pergunta que mais fazem pra ele é qual caneta que ele usa. Então, a gente quer acreditar que tem uma solução mais fácil, entendeu? Ninguém quer ouvir, não, você tem que praticar durante muito tempo e dependendo da pessoa, mais tempo que outras pessoas. Todo mundo quer saber que não, é só usar isso e fazer desse jeito que você tem o mesmo resultado. É algo mais simples, é a receita de bolo, saca? Eu só tenho que acrescentar isso, isso, isso nessa ordem e eu vou ter algo, vou ter uma obra-prima. É mais atrativo. A gente é preguiçoso, cara. O ser humano evoluiu para ser preguiçoso. Reservar energia, né? Preservar gasto inútil de energia é uma coisa básica da natureza. Mínimo esforço é uma lei básica da natureza. Se você consegue fazer algo e você consegue algo com o mesmo resultado, mas menos esforço, é essa versão que vai sobreviver através da seleção natural. É basicamente como funciona com animais, é como a gente funcionou desde sempre. Então a gente procura, só que agora tem que entender que a arte não é tipo digerir carne, então não dá para procurar a linha de menos esforço. Ela vai ter um esforço que vai ser o seu tipo, né? Tem gente que aprende mais fácil, tem gente que demora mais para entender um conceito. É completamente normal, não, não tem não tem comparação. Eu acho que essa seria a principal coisa que eu falaria pra mim no começo, cara. É não se comparar. Tipo, aprender, sim, ver, tipo, aonde que outro artista tá e onde você tá e o que você tem que investir mais. Isso tudo bem, isso é saudável. Mas não basear o seu valor numa comparação, saca? Certo. Não querer ser o outro artista. Porque muitas vezes, quando eu via desenho do Brad Rigney, que eu sou fãzaço até hoje, eu favorito. adoro ele. Mano, eu adoro o trabalho dele, é absurdo. Eu acho que provavelmente um dos que mais influenciou o meu estilo é ele. Embora eu tente fazer não parecer fazendo as minhas próprias coisas, mas, Deus do céu, eu adoro o trampo dele. Ele é muito bom mesmo. Mas então, eu vivia me comparando completamente a ele a todo momento, saca? Tipo, e não, nós somos duas pessoas completamente diferentes, duas vidas completamente diferentes. Eu não posso querer fazer o que ele faz. Não que eu não possa querer atingir o mesmo nível que ele tem, mas eu não posso querer saber fazer algo como ele faria, entendeu? Não faz sentido isso. Eu não sou ele, toda a criatividade dele, toda a forma dele vai tudo baseado em toda a experiência de vida dele. Sim. Não é só no que ele aprendeu a desenhar, no que ele aprendeu a usar o Photoshop, no fato de que ele só usa o Photoshop 7 até hoje, ou coisa assim que é absurdo, simplesmente absurdo. Então, tipo, se eu instalar o Photoshop 7 no meu computador, eu não vou ficar igual a ele. Eu só vou tirar a maior mais parte... pra fazer. Exatamente. Eu vou tirar a maior parte das coisas que eu aprendi a usar no Photoshop e ter que aprender tudo do zero de novo, né, cara? E é uma coisa que acontece. Mas é o que eu falei, tipo, se você for se comparar numa questão assim, de no que eu posso melhorar, ou em que nível eu acho que eu tô, sabe? Isso é uma coisa legal. Mas se for comparar numa coisa em que você quer ser outra pessoa e não é saudável. Definitivamente. Que aí você entra nessa outra coisa que o pessoal tem no mundo artístico, que eu não entendo, que tipo, é todo mundo... Não todo mundo, claro. Mas tem muita gente que é muito competitiva. Uhum. E eu não consigo entender competição na arte, cara. Porque a arte não é uma partida de futebol. No máximo, é um 100 metros raso, saca? Você tem todo mundo correndo em 100 metros, vai ter o Usain Bolt que corre 100 metros em 2 segundos andando para trás. Só que você não pode
você não pode competir com ele no sentido como as pessoas querem. Você compete contra você, sabe? Você dá o seu melhor e tenta correr. Você não pode passar o pé nele. É ilegal, entendeu? Você não vai ganhar as Olimpíadas por passar a perna no Usain Bolt. Então, tipo, não faz sentido essa competição, esse ritmo de competição agressiva que eu vejo algumas pessoas de vez em quando. Eu tenho uma analogia de arte que eu falo, como se fosse uma corrida que não tem colocação e tem É, pessoas que estão com Ferrari, outras com Fusca, outras é. com Gol Bola, Não tem mas, limite de tempo também. mas todo mundo vai chegar lá, entendeu? Exatamente. Cada um no seu tempo, cada um pela sua rota. Ela não tem uma rota pré-estabelecida também. É que a gente é muito acostumado à competição, né, cara? Isso Desde pequeno, eu lembro quando eu era moleque, tipo em prezinho ou coisa assim, quando eles davam folha de papel para desenhar, sempre alguém falava, tipo, alguma professora falava, vamos ver quem desenha melhor, sabe? Tipo, mano, era um bando de criança que não conseguia nem escrever ainda. Você não precisa já incentivar a competição desde cedo. É óbvio que não havia maldade nisso, mas é muito natural, né, pra gente enxergar as coisas de uma forma competitiva. E essa, acho que é uma das coisas mais, como que eu posso dizer, uma das piores coisas, uma das piores abordagens para a arte, na minha opinião. Uma competição agressiva você não vai conseguir nada, cara. Eu já vi gente falando que não contou para outra pessoa sobre uma vaga de um freela porque sabia que o estilo dessa pessoa era melhor para esse negócio e essa pessoa ia acabar sendo contratada e não ele, sabe? Mano, pra que isso? Porque é simples. Mesmo que você não fale para essa pessoa, se o seu estilo não é bom o suficiente para aquele negócio que aquele pessoal quer, eles não vão te contratar do mesmo jeito. exatamente. Você só fez duas pessoas ficarem sem trabalho. Você não se colocou para frente de ninguém. Você só puxou alguém para baixo junto com você, sabe? Então, não vale a pena esse tipo de competitividade tóxica, cara. Eu não consigo entender. Essa é a minha opinião. Mas eu acho que, né, desde criança a gente acaba, infelizmente, né, estando Uhum. num ambiente que a competição acaba sendo mais valorizada, né? Mas É. eu acho que os artistas têm que se ajudar, né? Sem sombra de dúvida, mano. O resto da sociedade já adora descontar a raiva na gente. Se a gente fizer isso junto, a gente tá Exatamente. ferrado, cara. Aqui ainda no Brasil até hoje desenho é visto como coisa de preguiçoso, saca? É visto como coisa de desocupado, de desempregado. Não que esteja errado, mas eles não precisam esfregar isso na nossa cara. Não, mas tipo, a gente não é valorizado aqui. Se a gente não se valorizar, faz menos sentido ainda. Exatamente. Mas então é isso, cara. Você poderia falar pra galera onde a galera pode encontrar seu trabalho? Pra galera Claro. que tá no YouTube, os links vão estar na descrição, tá? Mas pra galera que tá ouvindo no Spotify, você Sim, poderia sim, falar pra sim. gente? Bom, eu coloco minhas coisas sempre no ArtStation, no DeviantArt, no Instagram e no meu próprio Facebook. E para achar é simples. Ou você procura pelo meu nome, que vai estar Roberto Ribeiro Padula, ou pelo meu apelido que eu uso mesmo em todas as coisas, tanto no meu canal no YouTube quanto na minha conta de e-mail de não sei quantos anos atrás, que é Bone Krishna. É uma mistura de é uma coisa estúpida. Mas é só juntar a palavra boné sem acento com a palavra Krishna e pronto. Mas depois que eu consegui esse apelido por um tempo na minha faculdade, como ninguém mais nunca usou esse nome para nada, eu consigo
registrar ele em qualquer coisa logo de cara. Então, eu continuo utilizando. É uma boa, é uma boa. Nunca tem nenhum. Eu nunca fui o Boné Krishna 2 ou o Boné Krishna 1, sabe? Sempre que eu procuro, sempre aparece. Original, né? Esse nome de usuário está disponível. Ninguém quer essa merda, pode usar. Então é só procurar por isso, só escrever tudo junto, Boné Krishna, e vai me achar lá, sem sombra de dúvidas. Mas é isso, cara. Foi um prazer ter você aqui no podcast. Foi uma ótima conversa. Como eu falei pra você, cara, eu adoro conversar, então eu monopolizei a conversa pra caramba aqui. Eu adoro falar. O episódio é seu, é pra isso. Eu sou o convidado. Exatamente. O prazer foi meu, cara. Foi muito divertido. Sempre divertido conversar sobre arte. Né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio, tá? Sigam ele lá nas redes sociais dele. E é isso aí. Valeu!